Muito bem, já estamos aqui online, né? O pessoal do Ceará. Bom, aliás, por que eu estou falando se a presidente da casa está aqui? Deixa a presidente da casa falar, fazer as honras, né? Apresentar aí para o pessoal. Enquanto isso, eu vou mandando o link para as pessoas. E quem quiser pode escrever aí e participar também do estudo, né? Vai lá, Débora, então é contigo. Maravilha! Eu fui convidada para ser aqui uma convidada guest aqui do amigo Sérgio Soares, que veio para ser convidada para fazer a palestra. Olha que maravilha! E a gente conversando, ele falou: entra aí também. Eu falei assim: claro, vou entrar então com você. Mas ele é que vai fazer a palestra. Eu só vou ficar aqui só de aprendendo e fazendo alguns comentários, tá, pessoal? Mas sim, meu nome é Débora Beldowix. E uma correção, eu não sou presidente da casa. Jesus é o presidente, sabe? Mas eu tento. É. Ele é o presidente, com certeza. E eu tento não liderar, mas eu tento seguir o líder. Então, assim, eu acho que as coisas dão mais certo, sabe? A gente não querer ser líder, mas a gente querer ser mais follower, né? Seguidor. E principalmente desse diretor, desse presidente mesmo, que esse sim a gente pode fechar os olhos e seguir sem sombra de dúvida. Então, é isso aí. A gente está lá em Newark, né? Grupo Fraterno Seara do Bem. E vocês podem ver aí no link aqui com o Sérgio, lá no nosso Facebook. A gente tem várias palestras, ele está sempre convidado especial ali para gente, trazendo sabedoria, o bom humor e o jeito descontraído dele fazer também, que ninguém fica assim, ai meu Deus, não estou entendendo nada, tá falando tudo lindo, mas não estou entendendo nada. Não, ele fala lindo, mas de uma maneira que a gente entende. Então isso é muito bom, porque a gente tem que ser simples no nosso linguajar para atingir as pessoas. Eu penso que é assim que a gente imitaria Jesus, né? Porque ele nunca quis trazer, porque o Sérgio tem o conhecimento, se ele quiser falar de uma maneira para que ninguém entenda nada, mas que soe, né, bem eloquente, ele faria. E ele faz eloquentemente, sem a necessidade das pessoas não entenderem nada. Então, parabéns, Sérgio. Muito obrigada sempre pela sua colaboração. Aqui na rádio também, eu sei que está sendo feito o broadcast. Isso. E estamos aí, juntos, o que precisar, estamos nessa irmandade aí, viu? Sim, obrigado. Vamos em frente aí então, né? Já estou mandando aqui os links para algumas pessoas aqui da Rádio Espiritismo e tudo mais, né? A gente poder então começar, né? Poder dar início então. Deixa eu só compartilhar aqui na minha linha do tempo do Facebook para poder compartilhar agora. E já estamos praticamente na hora, né? Estamos lá. Acho que é Então, 7 agora, né? então Isso. isso. Vamos ser pontuais então, né? Então tá tudo certo, tudo Também estou tranquilo. aqui, como se diz? Estou aqui compartilhando, né? Isso, exatamente, né? As pessoas que quiserem aí podem colocar aí seus comentários, podem participar. Deixa eu ver aqui como é que estão. Já tem 9 pessoas, né? Quem quiser mandar o seu boa noite, mandar o seu comentário, tá? Eu gosto muito assim que a gente faça esse estudo. Eu não gosto de estudo Netflix, não, né? Negócio de live tipo Netflix, que fica todo mundo quietinho vendo e não fala nada, né? Não, aqui não. Aqui é para participar, o pessoal comentar. E o tema de hoje está escrito aí na tela, né? A morte, suas surpresas, os reencontros, a vida, os trabalhos do outro lado, né? A gente vai fazer uma prece de abertura. Como é que você quer? Como é que Por é? favor, Sérgio, por Quer favor. fazer você? Podemos, então. Então vamos lá. Então vamos lá, vamos todos aqui respirar fundo e agradecer por podermos respirar. Agradecer por essa respiração que fizemos, agradecer a inteligência para entender a palestra, agradecer a Deus pela tecnologia que nos traz os meios de aprender os ensinamentos do Mestre, agradecer a Deus por estarmos vivos, agradecer a Deus por essa época que estamos passando, para que ela nos sirva de muitas lições, de muitos caminhos, de muitas novas escolhas. Que Jesus abençoe o palestrante da noite, que Jesus abençoe todos os ouvintes, todas as pessoas que estão aqui, que passarão aqui ou depois, e que cada um de nós possa ser um pouquinho de luz a mais neste mundo, às vezes
que tem períodos escuros, mas que todos nós juntos, com a luz que reina dentro de nós, podemos acender, espalhar a luz de amor, de calmaria, de não julgamento e de amizade. Que Jesus esteja com todos nós, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus, né? Então, vamos lá aqui, deixa eu ver aqui. Estou pegando aqui também o link. É isso. Então, o nosso tema já está escrito aí na tela, né? A morte e suas surpresas, os reencontros, a vida, os trabalhos do outro lado. Como é que funciona isso, né? Vamos. Então, a gente tem muita coisa aqui para comentar, né? E mais uma vez falando, o público pode mandar suas perguntas, pode mandar suas dúvidas, suas questões aí que a gente vai respondendo. Bom, nas considerações iniciais sobre a morte, né? Não importa a idade ou a forma, né? Como alguém querido se foi, né? O adeus ou o até logo, ele é sempre doloroso. Muitas pessoas agora nessa fase aí de coronavírus, né? Eu estou vendo assim até com muita, sei lá, é uma coisa um pouquinho estranha, porque parece que as outras doenças ou as outras mortes deixaram de ter importância, né? A pessoa que morreu de dengue, a pessoa que morreu de alguma outra coisa, não tem se dado muita atenção, né? Agora, se foi de coronavírus, se foi de Covid, né? E não importa, para aquela pessoa, para aquele parente, para aquele ente querido, seja qual for o motivo, né? É doloroso. Não importa do que, não é verdade? Então, isso aí é um ponto para a gente ter muito cuidado, muita atenção, né? Uma coisa aí que a gente fala também, muita gente pergunta sobre a morte é o fim de tudo? Caso seja, então, se a morte for o fim de tudo, tudo, então qual é o objetivo da vida? Né? Então, leva aí para uma reflexão. Nós nunca mais vamos nos reencontrar com aqueles que morreram? E para onde que as pessoas vão depois da morte? Muitas religiões colocam, né? Fez o bem, vai para o céu. Fez o mal, vai para o inferno ou vai para o purgatório. Né? E existe até um outro termo chamado limbo, segundo a Igreja Católica, que é o quê? Aquele que não deu tempo de fazer nem bem nem o mal. Uma criança que morreu com 3 meses de vida, que morreu com 1 mês, com 1 ano, não fez nada, vai ficar no limbo. Será que isso nos traria um conceito de um Deus bom, de um Deus justo? Como é que ficaria isso, né? Vai ficar ali no limbo. Tá ali, ó, vai ficar ali agora pela eternidade. Você imagina, numa hora que perguntar para aquele espírito, né? O que você está fazendo aí? Rapaz, eu dei um azar danado. Que eu morri e não deu tempo de eu fazer nem o bem nem o mal. Aí eu estou aqui nesse limbo. Acho que não ia fazer muito sentido, né? Seria um negócio meio estranho, não é verdade? Então, são questões aí para a gente ir raciocinando. É uma outra coisa que falam muito, né? O que acontece conosco quando nós morremos? Ter uma religião vai fazer a gente ir para o céu? E como é que fica a morte, às vezes, para suicidas? Né? Será que a gente deve sofrer e se revoltar com a morte de alguém, principalmente de um ente querido? Então, são questões que a gente vai trabalhando aqui, né? Pode o espírita ficar de luto por alguém que morreu? Muitas vezes, muita gente pergunta isso. Se pode ficar de luto ou não. Se é espírita, sabe que a vida continua, não pode ficar de luto. Como não? A gente bate um coração aqui, a gente sofre, a gente vai sentir saudade, a gente vai sentir falta, a gente vai sentir tudo isso, né? Uma outra pergunta que fazem muito, depois da morte, tem como a gente voltar? E se pode, como é que é feito esse planejamento? E uma outra questão também que é muito comum sobre essa questão da morte, né? Morremos na hora certa ou é possível a gente adiar ou a gente adiantar a hora da nossa morte, né? Isso vai nos levar a 2 temas que são moratória e suicídio inconsciente, tá certo? Então, Débora, em qualquer momento que você quiser dar um comentário aí, você vai falando aí que a gente vai interrompendo, tá bom? Ótimo. Então, definição de morte, né? Definição lá no dicionário. Morte, óbito ou falecimento. Cessação completa da vida, encerrou a vida. Da existência, processo irreversível de fim
das atividades biológicas necessárias à caracterização e manutenção da vida biológica. Então, ele coloca essa questão. Tá? Após o processo de morte, o sistema não vive mais e encontra-se morto. Então, essa é a definição da morte. Tá? Agora, uma coisa é a morte corporal, esse corpo aqui que eu tenho. Outra coisa é a morte do espírito. Aliás, será que espírito morre? O espírito, ele é eterno, né? Morre o nosso corpo, o espírito continua. Mas, Sérgio, como é que funciona isso? Tem alguma leitura para a gente poder acompanhar? E aí eu vou dizer para você, tem Livro dos Espíritos, Allan Kardec, pergunta 149. O que acontece à alma no instante da morte? E a resposta: volta ao mundo dos espíritos, de onde se afastara momentaneamente. Então, os espíritos, né, lá no início da sua evolução, e ainda precisando reencarnar, né, precisou desse corpo semimaterial para se ligar ao corpo físico. Então, é o perispírito, o corpo físico e o espírito, a gente chama isso, esse conjunto todo de alma, tá? Então ele continua, pergunta 150. A alma, após a morte do corpo físico, conserva a sua individualidade? E a resposta é que sim, jamais a perde. E ele coloca, né? Qual seria o objetivo de evolução da vida se ela a perdesse? Então, a Débora, eu aqui, a gente está aqui reencarnado, aprendendo, passando por um monte de dificuldade, um monte de provas, um monte de lições, um monte de alegrias também, por que não dizer, né? Vamos parar também com esse negócio de considerar que a vida é só dor, sofrimento, dificuldade, né? Tem coisas positivas também. Agora, de que adiantaria isso se morreu, olha, acabou, perdeu tudo? Peraí, não ia ter sentido nenhum, né? Significaria, então, que todo esse aprendizado seria inútil. Eu gosto muito daquele livro Obreiros da Vida Eterna, quando o André Luiz, no capítulo 2, ele fala sobre personalidade congênita. Em tudo quanto é palestra, eu gosto muito de falar sobre isso, né? Quem acompanha aí os estudos que eu faço, toda hora eu falo isso. Onde ele coloca o quê? A Débora, ela não é do jeito que ela é simpática, receptiva e tudo mais, porque Deus fez ela assim. Não, ela é a continuação do que ela vem sendo nas vidas passadas. Assim como uma outra pessoa que é antipática, que é briguenta, que discute, que quer. Ela não é assim também porque Deus fez ela assim, não. Ela é a continuação daquilo que ela vem sendo nas vidas anteriores. Né? Isso é muito simples da gente entender. Tá? Ora, se quando a gente reencarna, somos a continuação daquilo que fomos no nosso passado, quando a gente desencarna, nós continuamos sendo os mesmos. Passamos talvez até apenas uma visão do outro lado, uma visão um pouquinho diferente, tá certo? Então, isso daí é um ponto importante para a gente poder compreender, tá? Certo. Diga. Só para te falar, esse StreamYard, ele muda para amigos somente. Ele tira do público. É isso que estava dando problema para gente. Ah, tá. Então isso daqui. No Seara do Bem, as pessoas não estão conseguindo ver. Só quem é amigos não está em público. Eu não sei se você aí. Agora eu lembro o problema que a gente estava tendo. Ah, tá. Isso é uma questão de configuração. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Tem muita gente me mandando, falando por que não está tendo a palestra. Ah, tá. Entendi. E eu compartilhei, mas as pessoas não estão conseguindo ver. Ok. Então, peraí. Vamos ver aqui Vamos ver que eu estou vendo aqui. E realmente eu acho que com você aí, se você quiser. Uhum. Eu bem que eu estava estranhando que não estava tendo comentário aqui, Não. mas eu estou vendo só lá no grupo. Tá vendo? Tá só com amigos. E a gente tem muitas pessoas e não podemos compartilhar se não for só. Ok, entendeu? Vamos lá. Eu peço para alguém fazer um comentário agora. Opa, parece que agora a gente corrigiu.
Olha aí, ó. Mas ela, a Sol, acaba de fazer um comentário, mas ela tá na lista de amigos do Seara. Quem não está na lista Sim. não consegue entrar. Será que talvez melhor a gente recomeçar Eu, direto? eu acabei de mudar ali, tá? Eu acabei de fazer uma mudança para público. Vamos lá, vê se alguém consegue conferir. Consegue entrar aí para ver. Eu acabei de fazer a mudança aqui na configuração. Ele estava aqui configurado só para amigos. Agora ele está para público. Vamos ver. Já está até aparecendo aqui os comentários. Que Ó, público. o Hércules dando ali o boa noite. O Hércules está na lista. Sim, mudou. Agora está público. Agora estamos, né? Agora. Então só para corrigir, né? A gente estava fazendo aqui um teste. Isso foi uma coisa simples, foi só uma mudança de configuração. Ele estava pelo StreamYard, por essa ferramenta, ó, onde ali a Cleo já deu ali seu boa noite, né? Então, ele estava para amigos do Seara. Agora está para o público em geral, tá? Então, me parece que agora ficou corrigido aí o probleminha, né? Uhum. Eu estava vendo até que várias pessoas do grupo da rádio não estavam conseguindo entrar também. Eu estranhei, pessoas que geralmente entram e não tinham conseguido entrar. Uhum. Então, estamos corrigidos aqui? Perfeito. Legal, então vamos lá. É assim mesmo, para a gente ir aprendendo. Então, a gente estava falando, o tema, né, do estudo de hoje, para quem chegou agora, é sobre a morte. Como é que funciona isso? O que que acontece, né? Quando morreu, a gente perde todo o aprendizado que a gente tem, que a gente teve? Não, não é bem assim. A gente continua, né, sendo exatamente aquilo que nós fomos. Aquela conversa de que morreu vai ficar tocando harpa lá nas nuvens, não é bem assim. A gente tem um aprendizado, uma evolução, e toda a bagagem das vidas passadas e desta vida, e que a gente vai aprender também depois do desencarne, a gente vai carregar para encarnações futuras. Ok? Algum comentário aí, Débora? Ou tá tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, né? Ok. Então, ele continua comentando aqui, falando o seguinte, nessa mesma pergunta, né, 150, ele fala assim: a alma nada leva consigo desse mundo? E a resposta: nada que pertença à matéria. Parte material, essa roupa aqui, esse fone de ouvido, esse celular, a internet, a casa, o dinheiro no banco, não leva nada. Parte material não leva, a não ser lembranças e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembranças boas ou más, conforme o uso do seu livre-arbítrio, que ele fez na sua existência corpórea. Então, vale lembrar que a gente aqui, nessa encarnação, a gente está preparando o nosso futuro. O nosso futuro para depois da reencarnação, ou seja, para quando a gente desencarna, e inclusive para vidas futuras. Eu gosto muito de uma historinha que fala de um sujeito, Débora, que o cara, ele era assim, um sujeito muito rico, muito poderoso. Ele morre, e aí dentro daquelas crenças religiosas, São Pedro recebeu ele lá no céu, né? E no que ele, bom, vamos lá, ó, seja bem-vindo, vou levar você para sua casa. E aí no que ele está levando ele para casa ali no carrinho, né? Ele viu uma mansão, uma casa, uma coisa linda, enorme, né? Ele fala: São Pedro, que casa maravilhosa, que mansão. De quem é essa casa? Ah, é da Antônia. Lembra da Antônia, tua cozinheira? É dela. Aí ele fala: o quê? A Antônia? Antônia que não tinha nem onde cair morta, não tinha dinheiro, não tinha. Antônia, que ela chegava no final de semana, fazia trabalhos aí, né? Fazia um sopão aí para o pessoal, distribuía ajuda, participava, né? Estava sempre bem, estudava, amparava, era sempre um ombro amigo para ouvir as pessoas. Ele, rapaz, ó, mas tá beleza, né? No que ele tá passando, aí ele vê uma outra mansão. Ele fala: São Pedro, olha essa aqui, de quem é? Lembra o Jarbas? Teu motorista, o Jarbas, aquele também que. Rapaz, o Jarbas, que era teu motorista. Ele, no final de semana, ele pegava o ônibus, levava as pessoas para ajudar, pegava o caminhão para fazer obras, para ajudar as pessoas, participar de mutirões, essa coisa toda, né? Falou: rapaz, mas o Jarbas, olha só, quem diria, né?
E daqui a pouco ele passa por um barraco com as telhas caindo, o telhado furado, aquele negócio todo, né? Aí São Pedro chega, ó, tá aqui a tua casa. Ele ficou indignado, né? Ele falou, mas peraí, como assim? Que negócio é esse? Vocês estão de brincadeira comigo? Eu lá na terra que eu era milionário, que era aquele negócio todo e tal, né? Vocês sabem fazer casas muito melhores do que essa. E aí São Pedro fala, sabemos sim, mas o material são vocês que mandam quando vocês estão lá na terra. Oh. Olha que interessante, né? Bate muito aí com essa pergunta aí do Livro dos Espíritos, né? E como você falou, Sérgio, a gente continua sendo a gente. Tem muitas pessoas que param de aprender porque já estão ficando idosos ou isso, não quero, chega de estudar, chega de fazer isso. Quando é que que eu vou aprender agora nessa altura do campeonato, né? E a gente vai ver que tanto a prova, uma das provas da reencarnação, quando a gente vê essas crianças prodígios, né? Essas crianças que nascem sabendo tocar um piano. Mas por quê? Porque elas já maestraram o piano em outra vida passada. Então, se eu tô com 45, se eu quiser aprender o violino e eu falar, não tenho nem chance de aprender o violino com excelência até o fim da minha vida, mas o que eu aprendo, isso eu levo comigo, porque isso não é na carne, isso não tá material, isso é sabedoria, virtude, isso tudo a gente leva com a gente. Então é muito importante, como você falou, você, né, como o Livro dos Espíritos esclareceu, você, depois da morte, depois do desencarne, o que você leva, né? Tudo que é imaterial. Então, as suas virtudes e aquilo que você aprende, ninguém tira de você. Nem as pessoas que a gente pensa que tem esquecimento, o Alzheimer, a demência. Isso não quer dizer que foi apagado nada do que elas já conquistaram. Pode ser momentaneamente, mas o que você conquista de aprendizado, isso vai com você. Não é assim? Exatamente, né? Então fica aí esse ponto aí bem interessante, né? Para a gente poder refletir perfeito, né? Essa questão, né? Ó, tem aqui Adriana Alberto, mas não é a Adriana. A Adriana botou, estou assistindo mais pelo Face da minha irmã, sou a Fernanda. Ah, então é a Fernanda que está assistindo. Legal, Fernanda. Seja bem-vinda aí. Ó, o Hércules, acho que ele concordou aí com essa história lá do morador lá, né? Da casa lá do céu, né? O Peter também, ó, dando aí seu boa noite. Então, beleza. O pessoal vai comentando que a gente vai lendo aqui, vai falando aí sobre os comentários, tá? Para ser um estudo aí bem participativo mesmo, tá joia? Ó, Cléo ali botou também já os joinhas, né? Então, dando continuidade. Eu gosto também de abrir só um parênteses aí, Débora, porque às vezes isso pode sugerir que a pessoa que seja milionária, que ela vai lá para o outro lado e vai ficar numa miséria. Não é assim. Na verdade, é as atitudes que aquela pessoa tem. Ela, às vezes, é uma pessoa que é milionária e ela usa para fazer, para ajudar as pessoas, para fazer o bem, para coisas boas, né? Na verdade, a parte da matéria aí é a questão do caráter, da conduta, das boas ações que aquela pessoa vai fazer, né? Ok? Vamos lá. Separação da alma e do corpo. Então, morreu. O espírito vai se afastar do corpo, vai se separar. E aí vem a pergunta, né? Livro dos Espíritos, pergunta 154. É dolorosa a separação da alma e do corpo? E a resposta: não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma disso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio. Ou seja, ele diz que quando a gente está aqui encarnado, a gente está num exílio. A verdadeira vida é a vida do lado de lá. Tanto que nós aqui temos um prazo de validade, né? Estamos aqui num tempo limitado. Do lado de lá, não, é a vida eterna, tá? E ele fala aqui, na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É como se fosse uma lâmpada que se apagou, uma vela que se apagou, né? Porque já derreteu ela toda, né? Ele fala, uma lâmpada que se apaga por falta de óleo.
como esse livro dos Espíritos, 1857, não tinha energia elétrica, nada disso, então ele faz a comparação da lâmpada que se apaga por falta de óleo. A gente pode usar como uma vela que foi ali e apagou também, tá? Nessa hora, eu gosto muito de comentar o seguinte, que existem casos de morte que, aos nossos olhos, parece que teve um sofrimento para aquele espírito. Agora, se aquele espírito tivesse desconectado do corpo, ele não vai sentir nada. Vou dar um exemplo. Há alguns anos teve aquele voo, né, daqueles jogadores lá da Chapecoense, né, que morreu todo mundo, que foi aquela coisa toda, tá? Então, o que que acontece aí? Alguns espíritos talvez tivessem sim que ficar ali naquele momento e passar por essa experiência daquela dor, né, que levou ao desencarne. Principalmente as pessoas que agiram com irresponsabilidade. Mas às vezes tem alguém ali que não tem uma prova tão dolorosa. Então o que acontece? O espírito, ele morre segundos antes daquele acidente. Então os mentores desconectam ele do corpo segundos antes daquele acidente. É como se fosse um motorista com um carro, que o carro capota, ele tem um acidente, cai numa ribanceira, capota, fica todo mundo destruído. Pode acontecer isso, e pode acontecer também de um segundo antes o motorista pulou do carro, e aí o carro desceu, capotou, fez aquele estrago todo, pegou fogo, aquele negócio todo, mas o motorista já tinha saído do carro. Eu estou usando aqui uma metáfora, uma comparação, como se o carro fosse o corpo físico e o motorista fosse o espírito. Então, ele às vezes tem essa situação. Isso esclarece para muitos casos, meu Deus, mas morreu num acidente terrível, aquela coisa toda e tal, tá sofrendo muito. E às vezes vem notícias do lado de lá, falando assim, não, tá tudo bem com ele. Aí a pessoa, como assim? Porque houve essa desconexão momentos antes daquele evento, ok? Então, vamos lá, né? Então, só para poder esclarecer isso aí. Perturbações, mas também tem perturbação depois da morte, né? Então, vamos lá. Livro dos Espíritos. Pergunta 163. Só para complementar aqui, não existem duas mortes diferentes. Duas mortes iguais, desculpa. Não existem duas mortes iguais. Não existem dois desencarnes iguais. Às vezes, podem vários espíritos morrerem no mesmo evento, como foi lá o avião da Chapecoense, né? Mas o processo de desconexão ele é diferente para cada um. Às vezes pelo seu progresso, pela sua evolução, pelo seu conhecimento, pelas leis de causa e efeito. Entende? Por exemplo, está um carro com 5 pessoas. E aí, ele tá dirigindo, tá embriagado, mas ele falou que estava bem. E tem um passageiro ali que não sabe que ele está nesse estado e tem um acidente. O processo de desencarne de cada um que está naquele carro, ele é diferente. Na parte de dores, de perturbações, né, vai ter diferença. Aquele motorista, por exemplo, ele provavelmente ele vai ser considerado um suicida inconsciente. Um outro passageiro que não sabia daquilo, ele já não é considerado como um suicida. Então ele vai ter percepções diferentes do lado de lá, tá? Então, sobre essas perturbações após a morte, Livro dos Espíritos, pergunta 163. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? E a resposta, imediatamente não. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Então, por quê? Pode ser que esse espírito ainda esteja muito ligado ao seu corpo físico, que morreu. Talvez ele venha até sentir dores e aflições desse corpo físico. Vale lembrar aí, André Luiz, por exemplo, né? Ele ficou 8 anos ali no umbral e comia raízes, sentia fome, comia raízes, aquela coisa toda. Ele não precisava comer raiz nenhuma, mas ele ainda tinha as percepções físicas.
Então isso fazia, né, até ele perceber, ele aprender, ele entender que não precisava de nada daquilo, que ele conseguia até materializar a roupa e se curar e ficar bem. Então, no imediato a gente não consegue. Eu gosto de comparar assim, muito grosseiramente, quando a gente acorda de manhã ou acorda de madrugada. Alguém acorda você de madrugada, né? Débora, tem um negócio, tem alguém aqui te chamando, né? Débora, hã? Como? O que que é? Ah, isso. Não, não, peraí. Leva um tempo para assimilar. Né? Se a gente aqui, na hora que dorme, e alguém acorda a gente meio de supetão, a gente fica meio desnorteado, né? Até cair a ficha. Ah, tá, tudo bem. Então, no processo da morte, também acaba acontecendo, né? Ó, tem aqui a Vera Nunes também mandando beijos. Tem a Sol Souza, falou ali, verdade, né? Daquela historinha ali que a gente comentou. Pessoal, pode ir escrevendo aí, pode botar os comentários aí. Débora, se tiver algum comentário aí, já faz aí ao vivo, tá bom? Ela tá gostando muito dos ensinamentos aqui no meu pessoal aqui, muita gente gostando bastante. Ok. Então, né, desse tópico tão Não é? Beleza. Ele continua aqui, pergunta 164. A perturbação que se segue na separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? E aí ele coloca, não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. É aquilo que é engraçado, eu acabei respondendo a pergunta antes de ler, né? Acabei de fazer esse comentário. Pergunta 165. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? E aí ele fala, o conhecimento que a gente tem aqui, quando o pessoal vai no Seara e vai estudar e vai participar, né? Isso ajuda muito. Ó, olha a resposta. Influência muito grande, porque o espírita antecipadamente já compreendia a sua situação. Agora, independente de religião, a prática do amor é a que maior influência existe. Então, essa história assim, mas aquele cara ali é ateu, né? Ele não conhece nada de espiritismo. Ele vai ficar muito perturbado quando morrer. Às vezes ele é um cara ateu que faz o bem, que ajuda, que auxilia. E às vezes tem um cara que é espírita ou até de outra religião, que é o ego que manda, ele só pensa nele, não quer saber dos outros, não tem. E frequenta a casa espírita só para ter um currículo de frequentador da casa espírita, mas cadê as atitudes, né? Eu comento muito isso, a gente ser amigo, a gente se abraçar, se beijar, né? Particularmente, eu tô com uma saudade de dar um abraço em todo mundo aí, né? Acabar essa quarentena aí, a gente poder, né? Ter esse momento, né? Dentro da casa espírita é mole. Agora, depois que sai da casa espírita, aí é que o negócio pega, né? Então, tem essas questões. Quando eu cheguei a trabalhar durante algum tempo no Brasil, no CVV, é o Centro de Valorização da Vida, né? Que a gente atendia aquelas ligações, pessoas com dificuldade, com sofrimento, gente querendo se suicidar, aquela coisa toda, né? E o meu diretor, o meu coordenador, um cara chamado Jacques, ele alemão e ateu. E é um cara que participava de tudo, ajudava tudo. Quantas vidas aquele cara já salvou, já fez de bom e tal, tal, tal. Aí, mas quando ele morrer, Débora, não, é ateu, então ele vai arder. Será que é por aí? De jeito nenhum, né? Tanto que a gente fala, né? Não é a perturbação maior é ao seu apego, o que você, se você então apegava na caridade e se o Sim. seu apego na vida agora, né? Veja o que você está fazendo hoje, você vai ter uma ideia de como seria a sua perturbação na hora da morte. Uhum. Se a sua maior preocupação entra aquela coisa, onde estás o seu coração, lá estará o seu tesouro. Então, Uhum. se a sua vida hoje, o que você mais preocupa é com dinheiro, 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 ou então é só com passar aquele outro para trás, como é que eu vou tirar aquele jeitinho para conseguir o que eu quero, isso tudo, você vai sofrer muito por causa do apego àquilo que não vai funcionar lá. Então, quer dizer, o dinheiro não funciona no mundo espiritual. Então, na hora do desligamento, na hora que você realmente parte para uma nova realidade, porque a vida não termina, queira a gente acredite ou não, ela não termina,
vai, né, vai perturbar, a pessoa vai ficar muito perturbada, porque ela não quis empreender nas sabedorias do que realmente importa, que é o amor, que é o conhecimento que a vida não acaba, que Deus é bom e justo, justamente por isso que a vida não acaba, porque ele é bom e justo. Então a gente vai ver que, né, quando falar o dinheiro é o mal, é a raiz de todo o mal, não, é o amor, o apego ao dinheiro que é uma coisa muito difícil, porque aí você vai se perturbar muito para descobrir que depois não tem, o dinheiro não vale nada lá. Né? E a mesma coisa, se um ateu, não importa, pode ser qualquer um dos nossos irmãos, de qualquer outra religião, se o que você pratica aqui é um ato de amor, de desprendimento de você mesmo, então, quando você realmente desprender do seu corpo, não vai fazer tanta diferença, não vai fazer tanta agonia, porque você já era uma pessoa desprendida do seu eu, do seu ego. Então, após a morte, você vai se sentir, opa, eu continuo existindo? Uai, tá chegando gente aqui que eu acho que eu conheço alguns, ou eu tô começando a me sentir que não tá tudo errado. Não, tem alguma coisa legal, né? A gente fala assim, mas para as pessoas aqui vivas, que estão perdendo pessoas ou que passaram por um processo de luto, para elas entenderem que não se desesperem, porque está provavelmente muito melhor do que você pensa, né? Com aquelas, quem vai ficar doendo somos nós, os que ficam para trás, né? Exatamente, né? Deixa eu ver aqui nos comentários aqui, Valéria dando aí seu boa noite. A Ivana botou palestra do Sérgio ou da Débora? Pensei que era só do Sérgio. Ivana, o que a gente fez aqui foi o seguinte: aos 45 do segundo tempo, para poder fazer testes com o StreamYard, né, com essa ferramenta que permite até outros estudos do Seara, participação de grupo, né? Quem sabe lá no Amor, Perdão e Fé, a gente do Rio de Janeiro, né? A gente agora está estudando o Livro dos Espíritos com todo mundo lá da casa, todos os palestrantes conectados. Então, né? Eu falei, vamos fazer um teste aqui para poder funcionar. Nos primeiros minutos da palestra deu erro, apareceu o erro que a Débora estava dizendo, né? De não estar transmitido para todo mundo. E aí a gente já fez a correção. E aí vamos falando junto aqui, vamos participando, palestra de todo mundo, né? Vamos trocando a ideia, tá bom? Aqui a Cleo colocou, né? Ó, verdade, ninguém vira santo só porque morreu, né? Exatamente, né? Então, Jusilei ali também dando seu joinha. Marita WS, esse tema é contagiante, né? Que beleza, tá certo? Então, vamos lá. Vale lembrar a questão, volto a falar, a questão não é você ter dinheiro, a questão é você ter apego. Ter dinheiro é bom de manter, é graças ao dinheiro que a Débora consegue ali achar com o Seara do Bem, consegue fazer as obras de caridade, né? É com dinheiro que eu também consigo custear a Rádio Espiritismo, o Centro Espírita lá no Rio de Janeiro, né? Isso não tem problema nenhum. O problema é quando ela cria o apego. Aí criou o apego, aliás, seja apego ao dinheiro, seja apego a pessoas, seja apego a qualquer coisa, né? Isso é que acaba fazendo mal para a pessoa, né? Então vamos dar sequência aí. Ele continua falando, na ocasião da morte, o princípio tudo é confuso, o espírito precisa de um tempo para ter esse conhecimento, acho que isso aí eu já tinha lido, né? Essa perturbação é variável de acordo com a evolução dos indivíduos, ok? Então, alguns ficam surpreendidos e não acreditam estar morto, porque veem seus próprios corpos, né? Ele sai do corpo e vê o corpo dele ali, tá? Reconhece que esse corpo é seu, mas não compreendem porque estão separados deles e começa a se aproximar das pessoas e fica falando com as pessoas e aí o espírito não entende porque as pessoas não ouvem, né? Então, isso vai até esse comportamento. Tem um filme chamado Sexto Sentido, com aquele ator Bruce Willis, né? Que ele ali tinha morrido e ele conversava com todo mundo, ele não tinha percebido que ele tinha desencarnado, né? Ele ia conversando com as pessoas, eu gosto muito desse filme, Sexto Sentido, para quem puder. Então, é bem legal assistir esse filme. Ele relata muito essa situação aqui que foi colocada, tá? Bom, e aí tem muita gente que fala assim, mas como é que fica aquela questão de cremação? Vamos lá. Tudo o que deve fazer cremação, não deve enterrar, não deve. O que a gente tem aqui para considerar é o seguinte:
tudo aquilo que se fizer, eu estou fazendo aqui uma leitura, né? Seja um sepultamento específico, celebração de missa de sétimo dia, sempre vai ser parte de uma tradição cultural das pessoas, tá? Já que, quanto ao sepultamento, não tem nenhum dogma relacionado, né, a rituais específicos ou qualquer coisa assim. O que a gente deve considerar é que o espírito possa ainda estar próximo ao corpo, podendo até, dependendo do seu nível de esclarecimento, ele acompanhar o sepultamento dele. A gente deve trabalhar o quê? Independente de crença ou de religião, o respeito por aquele irmão, por aquele espírito que está ali. Tem muita gente que fala, eu não vou no dia de finados porque isso é besteira, né? Mas a gente pode ir. Eu não vou na missa de sétimo dia porque isso é de outra religião. A gente pode ir, levar o nosso carinho para as pessoas que estão ali sofrendo, que ainda não compreendem sobre esse processo, né, do desprendimento do espírito em relação ao corpo. Por que não? A gente pode, não tem problema nenhum. Agora, trabalhar o respeito com relação a isso, tá? Ele coloca aqui, tal postura é universalmente adotada em todas as sociedades. Cada uma tem a sua forma de respeitar, né, o corpo daquele falecido. Então, o espírita, ele vai compreender isso. Ele não vai ficar criticando, nem falando mal, nem nada. Ele entende que é uma crença, que é aquela religião dela, e muitas vezes aquilo vai fazer com que aqueles familiares, eles elevem o seu pensamento. A missa de sétimo dia, todo mundo ali vai se reunir numa prece por aquele espírito. E a prece, nós aqui como espírito já não estudamos o poder que uma prece tem, né? Então isso daí é muito saudável, tá? Agora, tem uma situação aí que é muito curiosa, né? Que às vezes tem aquela contratação de carpideiras, né? Carpideira é o quê? É aquela turma que são profissionais do choro. Nunca viu a pessoa, nunca, mas está lá chorando, chorando, aí dão lá R$ 100 para elas ficarem chorando, chorando. Esse choro, essa lágrima, ela não tem nenhum sentimento. Então, essa lágrima, ela não vai levar praticamente nada para aquele espírito que desencarnou. O que a gente entende é o quê? É aquele sentimento verdadeiro, tá? Isso sim é que tem uma diferença, ok? Livro consolador. Bom, uma coisa que se recomenda é, no caso, então, de uma cremação passar, né, 72 horas, pelo menos, para dar ao espírito a possibilidade de já ter algum desprendimento daquele corpo físico, tá? Ele continua falando aqui, ó. Pergunta 151 do livro O Consolador. Pode o espírito desencarnado sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos? E ele fala, na cremação é importante exercer a piedade com os cadáveres, né, adiando por mais horas o ato da destruição das vísceras materiais, que de certo modo existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo, onde se extinguiu aquele tônus vital, aquela energia vital, nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam para a alma as sensações da existência material. Então ele coloca aí esse períodozinho aí, né? 72 horas é um período razoável, tá? Isso é uma orientação. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente pode comentar sobre isso. Recepção no além-túmulo. É uma pergunta muito comum, né? Livro dos Espíritos, pergunta 286. Após a morte, a alma, o espírito vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam aqui no mundo dos espíritos? Ou seja, eu morri, de cara já vou encontrar, já vou ver a minha avó, meu avô, meu bisavô, meu tataravô e até meus parentes de vidas passadas. Assim, morreu, já está vendo todo mundo? A resposta é: imediatamente, ainda aqui não é o termo próprio. É necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesma e se alige, se elimine desse véu material. Ela está num período de transição, ela está num período de adaptação, segundo aqui o Livro dos Espíritos, tá?
É a mesma coisa, assim, eu gosto de comparar quando a gente se muda de casa. Eu vou me mudar de uma casa, né? Eu vou me mudar de uma casa para outra, e aí no que eu acabei de me mudar, no dia seguinte eu falo, Débora, vem me visitar. Poxa, não seria muito recomendável. Por quê? Deixa eu arrumar minha casa, né? Deixa eu organizar aqui, deixa eu entender aqui, para que depois, sim, agora sim, a casa está pronta, está arrumada, agora está tudo direitinho, eu já sei onde é que está cada coisa, agora eu vou convidar a Débora para me visitar. Então, do lado de lá, não, é, né, uma comparação muito grosseira que eu estou usando, mas é mais ou menos assim, tá? Um período de adaptação. E a pergunta 287: como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? E aí, a resposta: a alma do justo, como bem-amado irmão, desde muito tempo esperado. A do mal, como um ser desprezível. Agora, vamos lembrar: desprezível não significa necessariamente ignorado e nem que não vai receber amor. Vale lembrar aquela frase de Jesus, né? Nenhuma ovelha do rebanho se perderá. Agora, tais espíritos vão precisar desse tratamento como desprezível para perceber as leis de causa e efeito e refletir sobre tudo aquilo que fizeram enquanto encarnado. Eu gosto muito de perguntar. Hoje eu estava lendo um livro que ele estava falando o seguinte, Débora e os amigos que estão nos acompanhando, ele estava falando assim, de uma pesquisa sobre a morte com as várias faixas etárias. E o pessoal já de 70 para cima, da terceira parte da vida, ou da quarta parte da vida, vamos lá, se a gente considerar 0 a 25, 25 a 50, 50 a 75, 75 a 100, né? Vamos colocar assim. Que essas pessoas, elas falam muito sobre o que poderia ter feito, sobre aquilo que deixou de fazer, ou aquilo que poderia ter feito diferente, ou que poderia ter feito melhor. Então, isso traz uma reflexão muito grande sobre quando a gente desencarnar, será que nós curtimos a encarnação ou será que nós verdadeiramente aproveitamos a encarnação? O que você acha disso, Débora? Já tinha parado para esse pensamento? Excelente, excelente. É porque Chico Xavier falava, né? Chico Xavier já falava, o ato mais agoniante após a morte é o despertar do tempo perdido. Então, é interessante, porque o que a gente mais vai sentir dor é realmente entender a oportunidade que a gente teve desse período, que seja até os 25, do 25 a 50, não importa, mas essa oportunidade que muitos não têm, ou quer dizer, todos um dia terão, mas a fila está enorme para estar aqui onde estamos, né? Então, o Chico já dizia, a coisa mais nos traz aflição depois da morte não é o acidente que foi feito, que aconteceu, nada disso. É quando a pessoa tem a consciência, retorna, né, até essa ampla consciência de quem é, do que, né, acabou de acontecer e tudo, cada um em seu tempo próprio, mas quando a pessoa realmente faz aquela visita à sua vida e vê, uau, que oportunidade que eu tive, e será que eu usei a minha oportunidade com sabedoria, né, para o amor, para a minha evolução, para as coisas que valem a pena? Deixei, será, as bobagens de lado? Então, esse é o período, igual você está falando, né, no fim da vida. Será que eu usei essa oportunidade? Né? Não é? Curtir a encarnação e aproveitar a encarnação. Curtir é ótimo, ir à praia, ir ao cinema, aproveitar o verão agora, né? Nos Estados Unidos, agora que está verão, é ótimo. Não é proibido isso, não. Né? Até porque a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Ter um momento de trabalho, ter um momento de lazer, ter um momento de descanso, ter um momento com a família, ter um momento sozinho, né? Mas aproveitar em algumas coisas fundamentais a gente saber aproveitar no nosso relacionamento com as pessoas, né? No contato, no convívio, e por aí vai, né? Fazendo, praticar boas ações, né? Então, é fundamental isso, né? Valéria Lute botou lá, adoro escutar a Débora palestrar. Ó, tua fã aí, Débora, olha aí, ó, tá falando aí, que beleza, Valéria. Então, que bom que eu fiz o convite aí para você participar, Débora. Fara Campos,
E doação de órgãos. Bom, no que diz respeito à doação de órgãos, eu não me lembro, mas eu acho que até que o Chico chegou a doar órgãos, não chegou? Eu penso que sim, eu penso que sim. E essa é uma questão até, né, bem interessante, porque em alguns movimentos geram até polêmicas, porque algumas pessoas dizem que não, você não deve doar, porque o desligamento não foi ainda completado, mas quando pelos e é claro que cada pessoa tem a sua liberdade em pesquisar e encaixar com o que você vai fazer sentido, né, para você. Porém, pelos estudos que pelo menos eu fiz, é um ato de amor, é um ato de desprendimento. Por quê? Uhum. Porque é claro que quando a gente vai falar aqui de comas, a gente vai falar de eutanásia, isso são assuntos que o Sérgio pode voltar aqui para falar só de assuntos bem, né, profundos. Uhum. Mas em doação de órgãos é algo em que nos seus últimos momentos você está agindo com completo desprendimento e não é para uma coisa que, como se diz assim, para eliminar o seu sofrimento, para outras razões, como que se talvez a eutanásia seria, né? Para apressar a minha morte. Não é esse a intenção é tudo. Então, quando a gente vai estudar o espiritismo, a gente vê que a intenção de tudo que a gente faz é primordial para o resultado, para o efeito que a gente vai ter com os nossos atos. Qual foi a minha intenção? Então, a doação de órgãos, ela é honrável, sim. Pessoalmente, eu tenho minha carteirinha e, na verdade, eu já tenho um documento que eu doei o meu corpo por inteiro após a morte. Então, para mim, pessoalmente, eu não vou ter nenhum tipo de serviço funerário, nenhuma cremação. A cremação vai ser feita após os estudantes ou que eles precisarem usar o meu corpo. Aí, depois disso, aqui mesmo nos Estados Unidos, e é interessante a gente até trazer isso sem querer, né? A gente não sabe. Sim. Aqui mesmo nos Estados Unidos, pelo menos no hospital aqui em New Brunswick, aqui em New Jersey, tem um programa, e eu creio que todos nós possamos pensar nisso também, né? O que eu vou fazer depois? E isso é importante a gente pensar, porque aqui pelo menos tem um programa em que, se acontece algo e você chega a falecer num acidente, ou na sua casa, ou mesmo no hospital, e se você tem esse documento, que eu tenho, pessoalmente, toda a minha família tem, o hospital se encarrega de buscá-lo onde você estiver, que seja na sua casa, onde for, na cena do acidente, o que for. E o corpo é doado imediatamente para as instituições de pesquisas, para estudantes que vão aproveitar também parte do seu corpo. Então, continua. O que puder ser doado, é doado. E o que não pode ser doado, vai ser para estudos, pesquisas. Então, é um programa, para mim, foi maravilhoso saber disso. Porque, e outra, é óbvio que tem a parte, eles arcam com tudo, não tem custo nenhum, então, assim, até mesmo para a pessoa ficar assim, uau, eu não vou deixar nem a minha família endividada para uma, né, aqui a gente sabe que para morrer custa dinheiro também, né? Uhum. Então, quer dizer, e outra, mostra que é a sua vontade. Então, a doação de órgão, ela é muito honrável, ela não vai te trazer, pelo menos todos os estudos que eu fiz, todos os estudos sérios, leituras sérios, não vai te trazer nenhuma peso, como se fosse um suicídio, um apreço da morte, nada disso. É uma atitude de desprendimento e de amor. E a atitude de talvez doar o que resta, e isso é uma coisa muito pessoal, ninguém vai falar que tem que ser assim, não tem que ser assim, ninguém tem que julgar o que cada um escolhe fazer. Mas também eu penso ser louvável, porque você continua podendo ajudar alguém depois, né? Exatamente. Vai do livre-arbítrio de cada um. Eu gosto muito de dizer o seguinte, a questão é aqui, ó, de cada um, né? Porque, repara, se a minha filha precisar de um rim, eu não posso doar meu rim para ela? Posso, não posso? Não tem problema nenhum, né? Eu não posso fazer uma doação de sangue, não posso fazer uma doação... A gente já faz isso aqui. Agora, tem pessoas que não fazem de jeito nenhum. Tem crenças religiosas, né? Que não deixam fazer nem transfusão de sangue. Tudo bem. A gente vai respeitar cada um. Mas, eu acho assim, se a gente aqui, encarnado, a gente pode fazer doação... Então, desencarnado, na minha visão, pelo menos, não tem problema nenhum. A questão é do espírito, de você, né, com o desprendimento. De repente você carrega, ai meu Deus, olha, foi agora meu pulmão, ai, agora foi meu coração, ai, agora... igual o apego lá do dinheiro. A pessoa está apegada ao corpo, está apegada àqueles que se chamam, como é que é?
metrosexual, né? Que é aquele cara que é a vaidade em pessoa, tem que estar aqui, beleza. Se ele tá saradão e também por causa da saúde, bacana. Agora, se ele tá saradão para ele ficar dando beijo no músculo, né? Eu gosto disso. Olha, aí ele tá criando talvez um processo de um apego que uma doação de órgão desse cara, na hora que desencarnar, ele provavelmente vai sofrer bastante. Então, isso também vem do grau evolutivo de cada um, ok? Mas foi muito boa essa colocação. Por isso que eu acho que é legal. Não estava nem no roteiro, né? Mas ela fez essa colocação, a Fara Campos, né? Fara Campos, e aí a gente pôde comentar, né? Deixa eu ver aqui. A Marita botou ali, ó, a Cleo, acho maravilhosa a doação de órgãos. Marita WS, Débora, Marita WS é mais conhecida como minha mãe desta vida, tá? Então tá acompanhando ali, ó. Estou iniciando uma etapa nova e produtiva na minha última parte da vida e adorando, né? Ela dá palestra lá no Amor, Perdão e Fé, faz uma... vou dar até uma cantada, tá? Vou dar uma cantada aqui. De repente, quiser que ela dê uma palestra, uma live aí para vocês, pode convidar. Entendeu? O pessoal gosta, tá? Então, vamos lá aqui. Já tem aqui, ó, desapego até do corpo, né? A Cléo colocou, perfeito. Marita botou. O Amor, Perdão e Fé é meu filho temporão, né? Que ela cuida lá, né? Quando eu vim para cá, ela e o Sérgio de Souza, meu pai, cuidam lá da casa, né? Tá? Então, achei bem interessante essa colocação da doação de órgãos, tá? Vamos ver aqui. O que ele coloca também. Nossos espíritos e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? E a resposta, sim. Aliás, espera aí, tem uma pergunta aqui antes. Espera aí. Tem aqui uma pergunta antes. 288. Que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mau? E a resposta, ficam satisfeitos quando veem os que se lhes assemelham, né? Ou seja, semelhante atrai semelhante. Ele é um espírito mau, vê um outro espírito mau chegando, semelhante atrai semelhante, né? Pergunta 289. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? A resposta é sim. Os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados, felicitam-na como se regressasse de uma viagem, por haver escapado dos perigos da estrada. Ajudam-a, aquela pessoa, aquele espírito, né, que acabou de desencarnar, a desprender-se das conexões corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos, lhe virem ao encontro, aqueles que amam. A passo que aquele que se acha machucado, ferido, né, ele fica em isolamento e só tem a rodear aqueles que são semelhantes. Eu gosto muito de uma colocação aqui, Débora, e o pessoal que está nos ouvindo, que é a seguinte. No meu entendimento, todos os espíritos, amigos e parentes e queridos, eles vão sim ao encontro daqueles que desencarnaram. Agora, o que acontece por uma questão de amor, de um desejo, né, de que melhore, de que se recupere. Agora, o espírito, sim, é que de acordo com o seu grau de evolução, ele não consegue enxergar aquele ente querido que está ali. Porque todos estão ali, mas ele fecha seus olhos. Ele só quer olhar a maldade, coisa ruim e tudo mais. Uma prova disso, André Luiz em Nosso Lar. Ele encontra a mãe dele, que já era de um espírito muito mais evoluído que Nosso Lar, tanto de uma colônia que os moradores de Nosso Lar nem tinham acesso, ou seja, muito mais evoluída. E o André Luiz pergunta sobre o pai. E o pai só fez besteira, só fez bobagem. Estava numa região ali de trevas e o André Luiz não tem como ajudar. E ela fala, já fizemos de tudo. Repara, ela já foi lá em missão, já fez um monte de coisa. Mas o espírito do pai dele, pelo livre-arbítrio, ele prefere olhar outras coisas, ele prefere observar outras coisas. Né? Então os espíritos amigos, eles estão ali. Eles estão próximos, estão vigilantes, mas estão aguardando o momento daquele espírito ser chamado. Quer ver uma coisa que eu estava lendo há pouco tempo? Ele falando que, por exemplo, no umbral existem postos de socorro de Nosso Lar e de outras colônias. E fica as moscas. Eu pensei, né? Será que fica lotado? Vai ficar lotado. Não, fica parado ali.
Não fica com aquele movimento todo. Lembra que o André Luiz, ele via aqueles espíritos de luz andando ali e ele fazia, quero isso não. Né? Porque muitas vezes, para eles serem auxiliados, tem um livro chamado. Ai, caramba, Ah, se eu pudesse voltar no tempo, psicografado pela Vera Lúcia Marizek, do espírito Antônio Carlos, entrevistando espíritos que foram viciados na última encarnação. Então, eles contam que nas regiões de umbral, eles viam os postos de socorro, estavam querendo atendimento, precisando, mas ele falava assim: mas se eu for lá pedir socorro, ele vai mandar eu me livrar das drogas, vai me mandar eu parar de obsediar, vai mandar eu parar. Ah, não quero isso não. Olha que interessante. Então ficava parado ali. Eu acho que as moscas é muito, muito radical da minha parte, mas que muitos espíritos estão ali, veem aquela oportunidade, mas não se abrem para ela. Precisam talvez sofrer mais, ficar num ponto de uma agonia extrema para então aí sim pedir ajuda. Então a mesma coisa aí com relação aos parentes, aos familiares, aos espíritos amigos, né? O que você acha? Algum comentário aí, Débora? Aquela frase, eu sempre pergunto lá na turma, lá no sábado, falo, quem é mais fácil a gente ajudar? Quem quer ajuda ou quem precisa de ajuda? E algumas pessoas falam, é mais fácil ajudar quem precisa, porque quem precisa, precisa, a gente está ali. Só que incorreto, porque nem sempre quem precisa de ajuda quer ajuda, né? Agora, quem quer ajuda, talvez, aparentemente nem precisa, mas pelo mero gesto de querer, a ajuda chega, né? Proporcional ao que é necessidade, né? Proporcional ao que é preciso. Então, quem quer ajuda, com certeza é mais fácil ajudar. Agora, quem precisa, nem sempre quer. E é aí que entra os postos de socorro no umbral, porque eu preciso de ajuda. Tá, mas será que eu quero? Né? Então... Exatamente, né? Perfeito, né? Eu vou dar uma adiantada aqui, porque a gente já está chegando aqui no nosso horário, né? Relações no além-túmulo, né? Da existência, pergunta 274, livro dos Espíritos, da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Existe alguma subordinação e autoridade? E a resposta, muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado, né? Essa autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Então, essa pergunta, eu acho ela sensacional, Débora, sabe por quê? Porque o pessoal, vamos lá, tá no umbral, o pessoal de trevas, aquela coisa toda. E aí vem um espírito bonzinho. Vocês acham que o espírito bom, que o pessoal ali de treva, ele vai, seja bem-vindo, espírito bonzinho. Eles iam querer linchar ele, botar ele para correr, bater, fazer, mas eles simplesmente não conseguem. Porque esses espíritos têm uma elevação moral, eles não conseguem atacar. Porque a pessoa fica achando, né? Eles estão lá, né? E aí eles estão deixando. Não consegue. Assim como esses espíritos de trevas não conseguem chegar em nosso lar e em colônias superiores. Repara, o André Luiz, em nosso lar, não consegue acessar a colônia espiritual da mãe dele, que é o espírito mais evoluído. É o mais evoluído que ele vai, né, para graus. Então, acho muito interessante essa situação, né? Porque o pessoal fala, pô, de socorro, nem todo mundo lá, deixando. Não, eles têm uma evolução moral muito maior que é inatacável. Eles não conseguem, né? Então, isso aí é um ponto bem interessante para a gente levar em conta. Ou seja, o que prevalece é o aspecto moral. Pergunta 275. O poder e a consideração que um homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Eu contei a historinha lá do milionário, né? E do faxineiro, do motorista e da cozinheira dele, né? Lá do lado de lá, não tem valor nenhum. Ou seja, os pequenos serão elevados, os grandes rebaixados. O que prevalece é o aspecto moral. Pergunta, ele coloca, como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Os espíritos são de diferentes ordens, conforme seus méritos. O maior da Terra pode ser o último colocado lá no plano espiritual. E aquele que aqui ninguém dá nada por ele,
Lá no plano espiritual, né, ele está lá em cima, igual a historinha do motorista e da cozinheira lá que eu contei, né? Então, é o aspecto moral. Sempre as nossas ações, as nossas boas ações, as nossas boas intenções e a prática delas, né? A gente ficar só também na boa na vontade e a prática zero, né? Aí também não é legal, né? É, deixa eu ver aqui o que a gente pode colocar. Adaptação à vida no astral, ainda Livro dos Espíritos. Pergunta 318. As ideias dos espíritos. Débora, me dá uma referência. São oito horas aqui nos Estados Unidos. No Brasil são 9. Uns 3 minutinhos só. Uns 3 minutinhos, né? Tá. Então, as ideias dos espíritos se modificam na erraticidade. Muitos, ao chegar do lado de lá, começam a ter uma outra percepção e podem também ir se modificando, tá? Então, existe aí toda essa questão, tá? Continua a existir no mundo dos espíritos a afeição mútua de dois seres que se consagraram na Terra. Isso é a pergunta 297. A resposta, sem dúvida. Ou seja, desde que originada de verdadeira simpatia, tá? Agora, quando foi por outros valores, porque ele tem dinheiro, porque ele é isso, porque ele é interessante para mim, porque ele vai me dar um trabalho, me vai dar um emprego, isso já não vai ter esse tipo de valor, ok? Deixa eu ver mais um ponto aqui para a gente poder observar. Escolha de provas futuras. Então, o espírito foi, reencarnou, viu ali o que aconteceu, e aí ele fala assim, nossa, eu não aproveitei nada da encarnação, só curti, né? Posso reencarnar de novo? Então, na pergunta 264, o que é que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer na próxima encarnação? Resposta, ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à explicação destas e a progredir mais direta. Outros, portanto, impõem a si mesmos uma vida de miséria e de privações, com o objetivo de suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outra desenvolve, e muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão que sustentar em contato com o vício. Ou seja, a gente vai planejando, programando a nossa reencarnação de acordo com a nossa necessidade de aprendizado, ok? Então, quando está todo mundo aqui com coronavírus, quarentena, essa confusão toda, né? Ó, do lado de lá a gente pediu isso. Todo mundo pediu isso, de alguma maneira. Pra gente, isso vai nos trazer aprendizado, conhecimento para o nosso progresso e evolução, tá? Para fechar, então, o que ele coloca aqui? Como a gente pode ajudar um ente querido que desencarnou? Então, no livro Pinga Fogo com Chico Xavier, fizeram uma pergunta. Perdi um filho há 1 ano, choro muito, quero saber se minhas lágrimas prejudicam meu filho. E a resposta: quando as lágrimas nascem do nosso reconhecimento a Deus pelos benefícios que recebemos, pela oportunidade de ter vivido com aquele ente querido, né? Quando as lágrimas refletem nossa saudade tocada de esperança, os nossos amigos desencarnados nos dizem que essas lágrimas fazem muito bem a eles, porque são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Porém, quando as lágrimas traduzem revolta de nossa parte diante dos desígnios divinos, né, que nós não podemos de imediato compreender, quando essas lágrimas retratam rebeldia, essas lágrimas prejudicam os desencarnados e prejudicam o próprio encarnado também. Então, vale aí a pena, né, a gente ter essa reflexão. Todos nós temos uma missão, uma programação a cumprir. E será que a gente está cumprindo? Será que a gente está curtindo a encarnação ou aproveitando a encarnação? Deixa eu fazer só os comentários aqui, ver aqui então o que o pessoal colocou. A Marita botou ali, né, do Amor, Perdão e Fé. A Cleia falou ali da doação de órgãos, né? A Cleo falou doação de órgãos e falou desapego até do corpo.
A Marita tinha falado do amor, perdão e fé, botou, essa live está tão perfeita que parece que vocês combinaram as cores do cenário. É mesmo, né? Tá, até o alinhamento aqui, né? Tá parecido, né? Legal. É verdade, observadora, né? É isso então, né? Fechamos. Podemos fechar? Algum comentário aí? Alguma palavra aí, Débora? Ah, só gratidão mesmo. Gratidão, gratidão, gratidão. Que a sua mãe possa estar conosco no próximo live aqui, na próxima palestra. E falar com todo mundo, gente. Esse tema é um tema a ser estudado, mas não para trazer aquele peso, mas trazer o alívio. Porque esse tema, se você que está assistindo agora, talvez está iniciando o espiritismo, o estudo na doutrina espírita, ou mesmo que você esteja já aqui e está meio empoeirado esse assunto, é muito interessante, porque ele traz a gente novas forças, nova esperança, para a gente não pensar, nossa, falar de morte é uma coisa tão sombria, mas para quem entende que vai trazer um grande alívio esses conhecimentos, e por isso que muitas pessoas entram né, numa casa espírita para entender esse processo. Eles entram muitas pelas dores de ter perdido alguém, para tentar entender esse processo, o que aconteceu, o que vai acontecer, será que eu vou reencontrar? Né? Então, tenha certeza que Deus é bom, Ele é justo, ninguém aqui está de passagem só momentaneamente e vai depois desprender o amor que tem um pelo outro. Tanto que quando a gente reencarna, quando a gente só tá paquerando, namorando, e a gente conhece alguém, a gente fala, prazer, né? Mas quando a gente reencontra uma alma, a gente fala assim, que saudades que eu estava. Por dentro, né? Quando a gente reencontra o nosso grande amor, a gente sente aquele, que saudade, mesmo que seja a primeira vez que você encontra com alguém, você já entende que em algum lugar você já amou. Então é isso aí, gratidão ao Sérgio, gratidão a todos os ouvintes, gratidão por todos aqui também no Grupo Fraterno Seara do Bem. E gratidão, Sérgio, por ter me convidado aqui de última hora. Ela me convidou para dar palestra, no final eu convidei ela para dar palestra comigo. Olha só, né? A Fernanda ali botou gratidão também, né? A Valéria botou gratidão. A Valéria botou como quero seguir vocês, como faço. Eu botei aqui, tá, o link do Seara do Bem, tá? Você pode perguntar ali. Depois, se quiser também ter o meu WhatsApp, pode perguntar para a Débora, ou até me procurar também no Facebook, tá? Procura Sérgio W. Soares. Aí você me adiciona, a gente vai conversando ali. Né? A Cleo ali também, show, né? E é isso, né? Vai fazer prece de encerramento ou simplesmente é o tchau para todo mundo? Como é que fica? Vamos dar você mesmo, Sérgio, uma pequena prece para, né, fechar bem bonito. Ok, então, vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, obrigado por esta oportunidade de termos aí o conhecimento, o estudo, o aprendizado. Muitas reflexões foram abordadas nesse estudo de hoje e que a gente possa compreender, assimilar e principalmente praticá-las no nosso dia a dia. Que possam todos os irmãos que aqui nos acompanham, né, nessa semana que se inicia, ter uma semana de muita proteção, de muita luz, de muitas conquistas, de muitos aprendizados também, e que possamos estar aqui em outras oportunidades, né? O Grupo Fraterno Seara do Bem, próximo domingo, né? Na rotina dos seus estudos, estarmos aqui, que assim seja, graças a Deus. Que assim então seja. É isso, né? Fechamos? Beijo a todos! Beijos aí para todos, fiquem com Deus. Valeu, tchau, tchau.